dado todas as características dessa partida, primeiro ponto que a gente tem que colocar, a soberba que todos nós rubro-negros possuímos, ela está aumentando a cada dia, galera. E esse ponto é importante eu destacar aqui. Porque a gente quer que o Flamengo atropele todo e qualquer adversário. Eu acho que faz parte. Eu respeito os que pensam dessa forma. Mas nós enfrentamos ontem, conhecido como domingo, um dos principais adversários que a gente tem no Brasil hoje. E aí, Renanzinho, eu estou vendo muita gente, inclusive grande parte da mídia, batendo demais no Tite, que é um absurdo, que era para ter ido com o Pedro, tem que colocar o De La Cruz, porque é o principal jogo. Eu vou começar a live de hoje te perguntando o seguinte, Renan. Esse fato e essa expectativa, ela não está muito maior para a grande mídia do que para, de fato, as pretensões do Flamengo na temporada 2024? Então, cara, sim, e eu acho que a mídia, ela é quem dita esse termômetro aí, né, cara? Porque essa mesma mídia, por exemplo, que critica o Flamengo pelo momento onde o futebol ainda não condiz tanto com os resultados, essa mídia é a mesma mídia que se o Palmeiras estivesse vivendo a realidade do Flamengo hoje, ia estar elogiando o Abel ali de maneira também igualmente exagerada, né? Inversamente exagerada. Ia estar falando que é o melhor o futebol mais competitivo, que não perde nenhum jogo. O Tite está invicto por enquanto, né? No ano. Na verdade, o Flamengo está invicto no ano, né? O Tite não comandou todos os jogos, mas obviamente que se o Flamengo está invicto no ano, então enquanto o Tite também estava à frente ali do time ali, o Flamengo se manteve invicto. Então, assim, existe sim uma cobrança desproporcional da mídia e existe também um reflexo, e isso ganha eco na torcida do Flamengo, que já é uma torcida exigente por dois motivos. Primeiro, porque a história do clube traduz um futebol geneticamente mais encantador. Isso tá dentro do clube, craque o Flamengo faz em casa, a gente vai lembrar dos craques do passado e vai ver que o refino técnico é uma assinatura do clube. E num passado bem mais próximo agora, bem mais recente, a gente tem o ano de 2019 como um ano que traçou novos rumos para o futebol brasileiro. A gente viu clubes ali que perceberam o impossível competir com o Flamengo de 2019, começando a se encalacrar em milhares e milhões de dívidas. Alguns desses clubes até precisaram virar SAF por conta das dívidas que eles acumularam, tudo para tentar fazer desesperadamente um time competitivo, até conseguiu em algum momento, mas isso não tem como a gente excluir do contexto. O contexto é que muito time precisou melhorar a sua capacidade profissional, a sua capacidade de contratação, selecionar melhor os atletas. Outros precisaram fazer isso por estratégias bicando o fair play da frente e se endividando, mas aí depois vira uma SAF, aí depois quando vira a SAF, as dívidas meio que dão uma zerada no contador ali, o cara começa a investir de novo e fica por isso mesmo. E aí o contexto é de um futebol um pouco mais competitivo. E o Flamengo, como ele perdeu essa subida de ladeira, aumentando a competitividade e o nível de jogo, as coisas acabaram ficando mais iguais hoje, né? O Flamengo perdeu, comparativamente a 2019, o futebol envolvente que poderia ter hoje. Eu acho que o material humano de hoje é até melhor, bem melhor, por sinal, mas perdeu essa conexão, esse jogo coletivo, enquanto os outros times conseguiram fazer investimentos, traz material humano melhor, e aí, dependendo das condições, se o Flamengo estiver mal fisicamente, se estiver num terreno que o Flamengo não é favorecido, a tendência é que isso fique mais nivelado, mas mesmo ficando nivelado, o Flamengo consegue terminar as partidas sem perder ou ganhando de placar mínimo. Mais uma vez, se essa realidade fosse uma realidade de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, a percepção da mídia seria completamente diferente. Mas quando se trata de Flamengo, o Flamengo precisa golear todo mundo. Eu não acho que essa ideia, esse fundamento, ele é um problema para a torcida. Eu acho que faz bem a torcida ajustar o olhar dela de maneira crítica para desejar um futebol mais condizente com o investimento que o clube faz. Eu acho isso saudável para o torcedor.
Agora, em algum momento, isso pode ficar desmedido. E aí a gente tem alguns exemplos, até recentes do Flamengo, uma crítica exagerada que aconteceu no Pedro quando tinha, de repente, o Gabigol no banco, e aí você começa a tentar encontrar motivos para poder botar um ídolo em campo, mesmo o Pedro conseguindo entregar um futebol de bom nível. Eu mesmo, por exemplo, já critiquei de maneira exagerada o Fabrício Bruno, quando o Fabrício Bruno já estava desempenhando um futebol compatível com a justificativa de uma convocação. Então, assim, a torcida também ela acaba se contaminando e aí vira meio que um mecanismo que se retroalimenta, né? A mídia vê no torcedor a justificativa para continuar aumentando o nível de exigência, porque o torcedor compra essa ideia, alimenta essa ideia e aí vira um ciclo ali infinito ali, né? Acaba sendo um ciclo vicioso nesse caso. Deixa de ser um ciclo virtuoso de querer ver o time melhorar, progredir, entregar um futebol melhor, e começa a ser um ciclo vicioso, porque isso pode colocar em risco um trabalho que, se fosse olhar de maneira fria para os números, ele seria incontestável, que é o trabalho do Tite. Olhando só para os números, ele seria incontestável. Eu acho que a gente não pode fazer isso, só olhar para os números. Mas os números eles têm algum valor para a continuidade de trabalho, para as pretensões do clube de ir avançando nas competições. A gente voltou a liderar o brasileiro, coisa que a gente não via há 115 rodadas. Então, assim, hoje eu me reservo o direito de querer olhar o copo mais cheio do que vazio, mas eu percebo que o copo não está. Ele esvaziou um pouco diante do que a gente já estava acostumado a ver e a cobrar. Mas eu acho que a mídia, sim, desequilibra essa percepção.